Eu cumprimento a todos que estão vendo este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Antes de estarmos ouvindo a palavra que o Senhor Deus vai revelar para nós hoje, a irmã Vandira estará louvando o Senhor Deus. Amém. Amém. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, aleluia. Graças a Deus, aleluia, né? Eu vou louvar o Senhor com o hino, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que está aí fora, do outro lado, eu faço um convite para você. Vem cantar comigo. Eu não sou cantora, mas vem cantar para Jesus. Não fica aí triste, chorando, não. Vem cantar para o Senhor Jesus, tá? As portas aqui estão abertas para você, tá bom? E os braços do Senhor também estão abertos para você. Vem cantar comigo, vem cantar com nós, amém? Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber as suas orações e levá-la a Deus. Então abre o coração e comece a louvar. Sinto o gozo do céu derramando no altar. O anjo já vem com a resposta na mão. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Oh, glória! Quando o anjo passeia, a igreja se alegra, ela canta, ela ri, ela chora e congrega. Abala o inferno, dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, chegou a sua hora. A bênção chegou, você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo, em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Sinto o gozo do céu que se derrama no altar, que o anjo já vem com a resposta na mão. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Agora, o Senhor Deus estará revelando para nós a sua santa palavra de salvação. Vamos ler a palavra do Senhor Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 10. Livro de Ezequiel,
capítulo 33, a partir do verso 10, que diz assim: Você, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto também. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui está uma palavra de salvação, né? Aqui em Ezequiel capítulo 33, verso 11 diz: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Aqui Deus está falando que Ele não fica feliz quando uma alma é condenada ao inferno, ao lago de fogo, né? E depois diz assim: mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus, Ele quer que aquela pessoa que fala mentira, que aquela pessoa que mata, que rouba, que destrói, né? Deus quer que aquela pessoa pare de falar mentira, que aquela pessoa pare de roubar, que aquela pessoa pare de fazer o mal, né? E aceite obedecer os mandamentos de Deus, fazer o que Deus manda. Aceite a Jesus Cristo como Salvador da vida dela. Siga os ensinamentos de Jesus Cristo para que seja salvo, né? Porque lá no Novo Testamento está escrito, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que o mundo, Deus amou todas as pessoas que fazem a vontade de Deus e as pessoas que fazem a vontade do diabo também. Deus amou elas de tal maneira que deu o Filho dele, para que toda pessoa que creia no Filho de Deus e faça, né, obedeça, né, os mandamentos, né, que Jesus Cristo deixou, faça o que Jesus Cristo disse para fazer, é que essa pessoa não vá para o inferno, mas ela tenha a vida eterna, né? Para quem diz: não, mas essa palavra é só para o povo de Israel, né? Essa palavra é para nós também. Aqui Deus estava falando
usando o profeta Ezequiel, o pregador da palavra de Deus, Ezequiel, para pregar para aquele povo que vivia lá em Israel, que estava fazendo maldades, que estavam, no adultério, que estavam no roubo, que estavam fazendo coisas erradas. Deus queria salvar aquele povo. E Deus levantou ali o profeta Ezequiel para profetizar e para pregar para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse daquelas coisas erradas e fizesse a vontade de Deus, obedecesse a Deus, parasse de roubar, de matar, de destruir, de mentir, e fizesse o bem, amasse o próximo, fizesse o bem para o próximo, trabalhasse honestamente para ganhar o pão de cada dia honestamente, fizesse as coisas certas, E esta palavra, ela vale para nós hoje também, porque hoje nós não temos, o povo de Israel tinha o profeta Ezequiel ali, aquele povo ali daquela época de Ezequiel tinha o profeta Ezequiel para pregar para elas a palavra de Deus. E hoje, Jesus Cristo, ele veio, depois Deus mandou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para pregar para nós a palavra de salvação, para a gente não fazer coisas erradas, para a gente não praticar o mal, a gente praticar o bem, a gente fazer o bem para o próximo, a gente trabalhar honestamente, não roubar, não matar, não destruir, a gente ajudar quem está precisando, a gente não falar mal dos outros, não inventar mentira contra os outros, Então, por quê? Porque o mesmo Deus que queria salvar aquele povo de Israel, Ele mandou Jesus Cristo também para nos salvar. Aquele Deus que queria salvar o povo de Israel é o mesmo Deus que mandou Jesus Cristo aqui na terra, para nos salvar, para pregar a palavra de salvação, para nos salvar, Porque Deus, Ele não fica feliz quando uma pessoa que faz coisas erradas, uma pessoa que pratica o mal morre, e vai para o inferno, e depois Deus não vai ficar feliz, porque por aquelas pessoas que foram para o lago de fogo. Não. A palavra de Deus, ela diz assim, que há festa nos céus quando um pecador aceita Jesus Cristo, se converte dos maus caminhos, para de fazer maldade e começa a praticar o bem, começa a obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, E aqui, em Ezequiel, capítulo 33, verso 12, diz: mas você, filho do homem, você, Ezequiel, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia do seu pecado, da sua prevaricação. Então, aquele crente que um dia ele batizou, ele pregou a palavra de Deus na igreja, ele orou por revelação, ele passou as profecias de Deus, ele foi orar na casa de uma pessoa que estava doente, e em nome de Jesus a pessoa foi curada, Aquele crente que ele pregou nas praças, que evangelizou muitas pessoas, aquele crente que ele pregou nos presídios, e muitos homens e mulheres que estavam lá no presídio aceitaram a Jesus Cristo, deixaram o caminho do roubo, do homicídio, e depois passaram a servir a Deus, Mas no dia que ele começar a fazer a vontade do diabo, tudo aquilo que ele fez, todas aquelas almas que ele ganhou para Jesus, todas aquelas revelações que ele passou, revelações de Deus, todas aquelas profecias de Deus que ele passou, todas aquelas curas, que foram administradas por ele, em nome de Jesus, não vai valer nada quando ele começar a fazer a vontade do diabo. Ele vai para o inferno e depois ele vai para o lago de fogo. É o que diz aqui: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação.
tudo o que ele fez para o reino de Deus, não vai deixar ele escapar no dia que ele pecar, né? Porque ele vai para o inferno. Porque o próprio Jesus Cristo disse que naquele dia, no dia do julgamento, muita gente vai dizer para ele: mestre, mas eu pregava, eu fazia tantas coisas pelo reino de Deus, né? E Jesus vai falar para aquelas pessoas: eu não conheço vocês, porque vocês praticaram o mal também. Vocês pregaram a palavra de Deus, vocês oraram pelos doentes, vocês ungiram os doentes, vocês foram visitar os doentes e oraram por eles, vocês pregaram a palavra de Deus, vocês ganharam almas para Jesus. Mas chegou uma hora que vocês começaram a fazer a vontade do diabo, vocês se desviaram, né? E vocês não reconciliaram com Deus, e agora vocês vão para a condenação eterna, né? Um exemplo é Judas Iscariotes. A palavra de Deus diz que Jesus ele chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder para eles expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, em nome de Jesus Cristo, né? Jesus ele disse: em meu nome, né, vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, vão ressuscitar os mortos, vão pregar o evangelho, né? E Judas foi. Judas também, um dos 12 apóstolos, recebeu de Jesus esse poder de Deus, né? Só que a palavra de Deus diz que um dia Judas Iscariotes, depois de pregar o evangelho, depois de orar pelos doentes, pelos enfermos, né, de ser um pregador da palavra de Deus, ele começou a roubar, ele começou a trair, e a palavra de Deus diz que Satanás entrou no coração dele. E a palavra de Deus diz que ali, né, no dia ali da Santa Ceia, quando Jesus estava ministrando a Santa Ceia, o pensamento de Judas Iscariotes estava em trair Jesus. E logo depois ele saiu de lá e foi trair Jesus, né? Foi lá receber dinheiro para mostrar para aquelas pessoas que queriam prender Jesus quem era Jesus, né? E a palavra de Deus diz que depois, né, ele voltou atrás, ele tentou devolver o dinheiro, mas eles não quiseram o dinheiro de volta. E ele foi lá, né, e se enforcou. E ele foi condenado, né? Então, toda aquela obra de Deus que ele fez, né, aquelas pessoas que foram curadas, né, através do poder que Jesus deu para ele, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus pregada por Judas Iscariotes, né, tudo aquilo ali não salvou ele, né? Ele ajudou tanta gente, mas no final, né, ele foi condenado, né? É o que diz aqui na palavra de Deus, que a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter, né? Então, né, quantas, né, a palavra de Deus, ela fala, né, do apóstolo Paulo, né? Ela fala de quando ele era o Saulo, quantas coisas erradas que Saulo fez, né? A palavra de Deus diz, né, que ele, né, entrava ali pelas igrejas arrastando os crentes para prender ele, e ele recebeu ali uma ordem para ir lá prender os crentes, pessoas que serviam a Deus. E ali no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus, né, que ele ficou até cego. E depois, quando ele se arrependeu, ele conheceu a Jesus Cristo, né, e ele ali aceitou a Jesus Cristo como Salvador da vida dele, né, e quando ele passou a enxergar, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, e ele passou a ser um pregador da palavra de Deus, né, e ele foi salvo. E todas aquelas coisas erradas que ele fez no passado, né, Deus não se lembrou mais, né, porque ele foi salvo, né? Assim acontece com aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa é um ladrão, a pessoa está roubando, às vezes a pessoa está na prostituição, está no adultério, está no crime, mas a partir daquele momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador da vida dela, a partir daquele momento que a pessoa aceita as palavras de Jesus Cristo como fiéis e verdadeiras, aceita as palavras de Deus como fiéis e verdadeiras,
e pratica a palavra de Deus, né? E deixa de praticar o adultério, e para de roubar, e para de mentir, e para de fazer a vontade do diabo, e começa a fazer a vontade de Deus, né? Essa pessoa, ela se torna uma nova criatura. Essa pessoa se torna uma pessoa salva em Cristo, né? E a palavra de Deus diz que no dia lá do juízo, Deus não vai se lembrar de tudo que aquela pessoa fez no passado, porque aquela pessoa aceitou Jesus Cristo, pediu perdão para Deus e não praticou mais aquelas obras do mal. É o que Deus está falando aqui, né? Que a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, né? Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Aqui está dizendo, o crente ele não vai ter a vida eterna no dia que ele começar a fazer a vontade do diabo. Deus não vai olhar quantos tempos de igreja que ele tem, Deus não vai olhar o cargo que ele tem na igreja, se ele é pregador, se ele é obreiro, se ele passa a revelação, se ele é profeta. Deus não vai olhar para isso, porque no dia que ele pecar, ele vai ser condenado, né? Porque tem gente que às vezes pensa, não, eu batizei, eu já estou salvo e pronto, acabou. Não é assim não. Aqui a Bíblia está dizendo, Deus, através, né, de Ezequiel, né, pregou ali para aquele povo e fala conosco também, né? Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Agora, Ezequiel capítulo 33, verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá, né? Então, quando a pessoa batiza, a pessoa aceita Jesus Cristo, começa a obedecer a Deus, né? A palavra de Deus diz que aquela pessoa, ela está salva, mas só enquanto ela praticar a palavra de Deus, porque depois que ela começar a fazer a vontade do diabo, o batismo dela não vai servir para nada, né? O cargo que tem na igreja não vai servir para nada, né? Os dons do Espírito Santo que foram dados por Deus para aquela pessoa também não vai valer para nada, aquela pessoa vai ser condenada, né? É o que diz aqui na palavra de Deus, né? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça. Hoje tem muita gente que confia no dom da revelação. Não, eu estou salvo porque eu tenho o dom da revelação. Eu sou salvo porque eu sou um pregador, né? Eu sou salvo porque eu sou um dirigente de uma igreja. Eu sou salvo porque eu trabalho na igreja, eu tenho serviço na igreja, né? Então aqui a palavra de Deus diz, né, que aquela pessoa que confiar no que ela faz para Deus e começar a fazer a vontade do diabo, essa pessoa vai ser condenada, né? Até Jesus Cristo diz, né, eu já falei, que naquele dia vai ter gente que vai falar para Jesus, mas eu orava por revelação, eu profetizava, eu tinha um cargo na igreja, eu era dirigente, né, de um ministério na igreja, né? Eu orava e os doentes eram curados, eu orava e as pessoas eram libertas, eu orava e até uma pessoa que já morreu ressuscitava, né? Mas Jesus vai falar, não conheço você, afasta de mim você que pratica o pecado, você que faz a vontade do diabo. Jesus ele vai falar assim, né? Agora Ezequiel capítulo 33, verso 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter no seu pecado e fizer juízo e justiça, verso 15, restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá, né? Ou seja, aquela pessoa que está ali matando, roubando, destruindo, aquela pessoa que está no adultério,
aquela pessoa que está fazendo mal, praticando o mal, né? Enquanto ela estiver fazendo essas coisas, ela está condenada. Mas a partir do momento que essa pessoa se arrepender de tudo isso, né, e parar de fazer isso, e aceitar Jesus Cristo como Salvador da vida dela, aceitar as palavras de Deus na vida dela como fiéis e verdadeiras, e começar a fazer o que Deus manda, começar a obedecer a Deus, começar a amar a Deus, né, começar a ler a Bíblia, ir na igreja, né, orar, jejuar, né, louvar a Deus com os hinos, fazer o bem, parar de falar mentira, né, deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar todas as coisas erradas. A partir do momento que essa pessoa fizer isso, ela vai ser salva, né? Está aqui, ó, Ezequiel capítulo 33, verso 14 e 15. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando o pecado, certamente viverá, não morrerá, né? Agora Ezequiel capítulo 33, verso 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Essa é a promessa de Deus para alguém que diz assim: olha, minha vida não tem mais jeito. Eu estou aqui nesse pecado, eu estou aqui nesse vício. Eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Mas Deus, Ele está te falando através dessa palavra que para a tua vida tem jeito. É só parar de fazer o mal. É só parar de fazer essas coisas erradas. É só pedir perdão para Deus. É só pedir ajuda para Deus. Senhor, eu quero deixar esse vício, me ajuda. Senhor, eu quero me dê força, Senhor, me ajuda a parar de fazer esse mal que eu faço, né? Começa a pedir ajuda para Deus. Para de fazer o mal. Para de fazer as coisas erradas. E essa promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. E você será salvo, né? Muitas vezes, né, alguém se afastou da igreja e fala: olha, eu era muito usado por Deus na igreja, mas eu me afastei. Eu caí na fé. Eu saí da igreja, eu me desviei, né? Eu não sinto, né, que eu vou ser aceito na igreja. Deus não vai me aceitar de volta, porque eu fiz tantas coisas erradas. Depois de tanta obra de Deus que eu fiz, eu me desviei, fiz tantas coisas erradas. A promessa de Deus para a tua vida é: se você reconciliar com Deus, né, se você pedir perdão por tudo de errado que você fez, Deus, Ele te recebe de volta. Essa é a promessa que Deus faz para você, né? Você se arrepender de todo o mal que fez, começar a praticar o bem, voltar a frequentar a igreja, né? Não olha pelo que as pessoas vão falar, não olha pelas pessoas, não vai na igreja olhando para as pessoas. Volta para a igreja, volta a servir a Deus, volta a ler a Bíblia, volta a orar, mas olhando para o amor de Deus, porque Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele não tem alegria na tua condenação, né? Mas Deus, Ele tem alegria na tua salvação, né? Ele mandou Jesus Cristo aqui na terra para te salvar, né? É só querer, é só pedir perdão para Deus e parar de fazer o mal e passar a fazer a vontade de Deus, passar a fazer o bem, passar a obedecer os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, e Deus, Ele vai te receber de volta. E aqui no verso 16 ele fala: de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ezequiel capítulo 33, verso 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, né? Quantas pessoas que dizem que a Bíblia não é certa, mas é a vida deles que não é certa. Se a gente olhar para a vida dessas pessoas que falam mal da Bíblia, que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, a gente vai ver que a vida delas está toda errada, que elas estão destruindo a vida delas,
através do pecado. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a ler a Bíblia, começar a estudar a palavra de Deus, pedir a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus para ler a Bíblia. Quando estiver lendo a Bíblia, né, Deus vai dar entendimento para essas pessoas. E essas pessoas vão ver que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que cura, que salva, que liberta. É a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 33, verso 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade morrerá nela. Verso 19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Né? Hoje, a gente está vendo que até igrejas que tinham a doutrina de Deus, igrejas que as pessoas estavam ali obedecendo a palavra de Deus, né? Nas roupas, né? No falar, né? No pregar. Hoje a gente vê que, né, o diabo, ele colocou aqueles teólogos usados por ele, dizendo: ah, mas é que a Bíblia não quer dizer isso. Ah, mas é que Deus não queria dizer isso. E a doutrina que tinha nessas igrejas se acabou. Né? Hoje, a gente vê que tem igrejas que até os milagres não tem mais. Né? Os paralíticos não são mais curados. Os cegos não enxergam mais, não passam mais a enxergar. Né? A gente vê hoje, né, que a gente não vê a diferença entre aquela pessoa que serve a Deus e que não serve. É tudo igual. Muitas vezes a pessoa até passa na rua e fala para a gente a paz do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente sabe que a pessoa vai numa igreja. Porque muitas vezes a gente olhando para ela, a gente vê que ela pratica as mesmas coisas que aquelas pessoas que não conhecem a Deus praticam. Né? Mas a diferença, né, é que a pessoa, né, que às vezes ela não serve a Deus, ela não quer obedecer a Deus, ela passa perto da gente, né, e fala bom dia, boa tarde, e a outra pessoa ela fala a paz do Senhor. E a gente sabe, não, essa pessoa ela vai na igreja. Né? Mas quantas igrejas, quanto ajuntamento ali do povo de Deus, que quando o povo obedecia a Deus, quando o povo usava as roupas que Deus quer que o crente use, quando aqueles crentes cantavam os hinos que Deus quer ouvir, né? Aquelas igrejas que quando aqueles crentes andavam na doutrina de Deus, que Jesus ensinou, que Deus ensinou, que os pregadores, né, da palavra de Deus pregaram, quantos milagres aconteciam, né? Quantas pessoas que aceitavam a Jesus Cristo, né? E hoje a gente está vendo até igrejas fechando, a doutrina se acabando, e as igrejas que eram de doutrina fechando uma por uma. Né? E a gente vê hoje que antigamente, né, a letra dos hinos que eram cantados na igreja eram tudo baseados na Bíblia. Hoje os cantores, muitos cantores que cantam na igreja, eles cantam músicas que estão na moda. Muitas vezes as pessoas não prestam nem atenção, né, na letra do hino e saem cantando por aí. Porque hino não é música gospel, né? Mas ainda tem aquelas igrejas, né, que os crentes cantam o que Deus quer ouvir. Os pregadores pregam o que Deus quer que seja pregado, né? E a gente vê que Deus ele tem operado nessas igrejas, né? Mas nós temos visto também que existem igrejas que os crentes vivem de qualquer jeito. Os crentes eles andam do jeito que o diabo gosta. E a gente vê sinais, porque o diabo ele não faz milagres.
A palavra de Deus diz que o diabo ele faz sinais e prodígios. A gente vê ali pessoas que entram pobres e dali a pouco ficam ricas, né? A gente vê pessoas ali que o diabo ele não tira a doença da pessoa, ele apenas muda a doença de lugar. A pessoa chega ali na igreja, né, com câncer no estômago, e dali a pouco o câncer do estômago some, né, e aparece no pulmão, aparece no cérebro. O diabo vai mudando a doença de lugar no corpo da pessoa, e a pessoa pensa que aquilo ali é um milagre, né? E as pessoas são atraídas para esses lugares, né? Muitas vezes aquela pessoa, depois que aquela pessoa passou a frequentar aquela igreja, ela está com muito dinheiro ali no banco, na conta do banco, está com um carro novo, com uma casa nova, né? Só que a palavra de Deus diz assim, né, que não é para a gente ajuntar tesouros na terra, é para a gente ajuntar tesouros no céu, onde os ladrões eles não roubam, né? É para a gente ajuntar tesouros no céu. E o que é tesouros no céu? É a gente obedecer a palavra de Deus, é a gente praticar a palavra de Deus. E quando essas pessoas que estão aí nessas igrejas controladas por demônios, elas morrerem, aqueles carros vão ficar, aquelas casas bonitas vão ficar, aquela conta no banco vai ficar, e aquela pessoa vai para o inferno, e depois ela vai para o lago de fogo, né? Ela vai ser condenada, né? Porque dinheiro não salva ninguém, conta no banco não salva ninguém, casa bonita, carro bonito, carro novo não salva ninguém. O que salva a gente é a gente aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa alma e aceitar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, né? Mas alguém pode dizer, pregador, essa palavra não é uma palavra de prosperidade. Eu queria ouvir uma palavra de prosperidade, mas que prosperidade maior que a gente pode receber, que é a salvação, né? Quantas pessoas que têm prosperidade aqui nessa terra, mas futuramente estarão pobres, miseráveis, chorando e gritando ali no lago de fogo, né? Então, porque a maior prosperidade que um crente ele pode receber de Deus é a salvação. Porque a palavra de Deus diz que ali, na nova cidade santa que Deus tem preparado para os salvos, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais tristeza, ali só haverá a paz do Senhor Deus, né? Então, o que está sendo pregado hoje também é uma palavra de prosperidade. É a verdadeira palavra de prosperidade, que é a prosperidade de Deus, a prosperidade de salvação, né? Por enquanto, ainda há oportunidade, né, para alguém se arrepender, voltar para Deus, voltar a servir a Deus. Aquele que não serve a Deus, né, passar a servir a Deus e ser salvo, né? Porque vai chegar uma hora que a porta da salvação ela se fechará, né? E lá no lago de fogo não adianta pedir para ser salvo. Lá no inferno também não adianta pedir para ser salvo, né? Que é só alguém procurar na Bíblia a parábola do rico e do Lázaro, que conta como que é a condenação e a salvação, né? Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, porque Deus ele nos ama, Deus ele nos ama, só que somente o amor de Deus não vai salvar a gente tem que amar a Deus também, né? Hoje, muitos crentes, muitas pessoas falam, mas né? Às vezes a gente vai falar, oh, irmão, né? Deixa o mau caminho, aceita Jesus Cristo, passa a fazer a vontade de Deus, né? O que, né, o irmão ou a irmã está fazendo está errado. Aí a pessoa responde, mas Deus me ama, eu estou salvo, Deus me ama, independente do que eu fizer, Deus me ama. Sim, Deus ele ama, Deus ele ama até quem faz a vontade do diabo. Só que só o amor de Deus não vai salvar essa pessoa, mas o que vai salvar essa pessoa é essa pessoa se arrepender dos maus caminhos, parar de fazer a vontade do diabo e passar a fazer a vontade de Deus e passar a amar a Deus. Aí sim essa pessoa será salva.
né? Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Amém. Vamos então estar agradecendo ao Senhor Deus a palavra de prosperidade que o Senhor Deus revelou para nós hoje. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, revelada para nós nessa noite, Senhor Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo. Eu peço, Senhor, que o Senhor ajude aquela pessoa que tomou a decisão de fazer a Tua vontade, Senhor Deus, de ser salvo. Ajuda essa pessoa. E eu peço também que o Senhor abençoe, Senhor Deus, aquela pessoa que um dia te serviu, um dia, né, teve ali os dons do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, fez a vontade de Deus, mas se desviou. Hoje, né, essa pessoa está se arrependendo. Essa pessoa foi fazer a vontade do diabo, mas depois que ouviu essa Tua palavra, Senhor Deus, de salvação, essa Tua palavra de prosperidade, Senhor Deus, espiritual, essa pessoa está tomando essa decisão de voltar. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor ajude essa pessoa a voltar. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa que diz: eu não tenho força para voltar. Eu peço que o Senhor ajude essa pessoa que diz: eu não tenho força para aceitar Jesus Cristo. Mas eu peço, Senhor Deus, que o Senhor ajude essa pessoa a lutar pela salvação, a buscar a Tua salvação, Senhor Deus. Senhor, eu peço também que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, todos aqueles que estão enfermos, problemáticos, que o Senhor venha ajudar eles, Senhor Deus, a ter uma boa saúde espiritual e uma boa saúde física, Senhor Deus. Eu apresento ao Senhor também, Senhor Deus, todos os pedidos de oração que estão aqui na Tua casa de oração, Senhor. Ajuda essas pessoas que estão vendo, Senhor Deus, né, esse vídeo, pessoas que o nome delas está aqui na igreja, a estarem pessoalmente, Senhor Deus, aqui na Tua casa de oração, Senhor Jesus, para receber a tua prosperidade, Senhor Deus, espiritual, que é a salvação, a receber, Senhor Deus, os Teus milagres na vida delas, Senhor Deus. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por ouvir, por responder às nossas orações, Senhor Deus. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Abençoe também, Senhor Jesus, aquelas pessoas que hoje não puderam estar aqui, Senhor, na Tua casa de oração, Senhor, mas ajuda elas e abençoa, Senhor Deus, todos que estão aqui presentes na Tua casa de oração, Senhor Jesus, espiritualmente e materialmente, Senhor Deus, abençoe a todos nós. Em Teu nome, Senhor Deus, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus, nós estamos abençoados. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.